Olá, estamos de volta com mais um dia de Super Aulas Enem 2012, uma parceria do Sistema Positivo de Ensino com o Jornal Estadão, que vai colaborar para o seu sucesso na prova deste ano. Vamos começar então? Hoje estão aqui conosco os professores Luiz Antônio de Matemática, o Braz e o Fábio de Literatura, o Wellington de Biologia e o Floriano de Inglês. Antes de passar para a primeira aula, eu quero lembrar a todos que os conteúdos apresentados ficam disponíveis aqui no site Estadão para você recapitular quando quiser. Sabe quando bate aquela dúvida, insegurança sobre algum tema? Então é só você acessar a aula novamente. Vamos então chamar agora o professor Luiz Antônio, que vai explicar para a gente o sistema de equações. Estamos aqui reunidos para falarmos um pouquinho sobre a matemática e o assunto nosso. Dois assuntos nós vamos abordar hoje. Um é sistemas de equações e outro um pouquinho da geometria analítica. Bom, em sistemas de equações, nós vamos começar definindo primeiro sobre equação de um modo geral. A equação, ela pode ser com algumas incógnitas, mas vamos falar aqui sobre a equação do primeiro grau. Resolver uma equação na incógnita x é calcular os valores pelos quais a equação torna-se verdadeira. Assim, na equação 2x menos 6 igual a 0, o valor do x é 3, pois, substituindo na equação, a mesma é verdadeira. Você nota ali, ó. Você substitui o 3 no lugar do x, você vai ter 2 vezes 3, 6, menos o 6 igual a 0. Então, você nota realmente que ela fica verdadeira. Fazendo uma generalização, podemos ter equação com 2, 3 ou mais incógnitas. Vamos a um exemplo dela, então. O exemplo que a gente colocou é 2x mais 3y igual a 10. Nesse caso, temos infinitas soluções xy, que podem ser. Então, primeira solução que a gente destacou, 2, 2. 2, 2 por quê? Porque você substituindo o x pelo número 2 e o y pelo número 2, você vai ter 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, aí somando 4 mais 6 dá igual a 10. Uma outra solução, menos 1 e 4. Pelo mesmo motivo aí o menos 1 e 4, né? Você substitui o menos 1 no lugar do x, então você vai fazer 2 vezes menos 1, fica menos 2. 4 no lugar do y, então 3 vezes 4, fica 12. Menos 2 mais 12 também fica 10. Outra solução, 5, 0. Mesmo motivo outra vez, você põe o 5 no lugar do x, 2 vezes 5, 10. Você põe o 0 no lugar do y, 3 vezes 0, 0. 10 mais o 0 também dá o resultado 10, que é o resultado verdadeiro. E assim você tem infinitas soluções. Então, dadas duas ou mais equações, formamos um sistema de equações. Por exemplo, temos aí um sistema formado por duas equações e duas incógnitas. A primeira equação, x mais y igual a 10, e a segunda equação, x menos y igual a 4. Nesta equação aí, fazendo a sua solução, resolvendo, nós temos ali o x igual a 7 e o y igual a 3. Por que 7 e 3? Porque se você substituir o 7 no x da primeira equação e o 3 no y da primeira equação, você vai ter 7 mais 3, que é o 10 da primeira equação. E na segunda também. Você substitui o 7 na segunda no lugar do x, o 3 no lugar do y, você vai ter 7 menos 3, que é igual ao 4. Então, você tem as duas equações verdadeiras. Num outro sistema, aí nós colocamos x mais 2y igual a 10, primeira equação, 2x mais 4y igual a 20, segunda equação. Nesse sistema, nós já teremos aí infinitas soluções. E dessas infinitas, destacamos, por exemplo, a primeira, 0,5.
Você vê só, 0,5, se você substituir o 0 no lugar do x na primeira e o 5 no lugar do y, você tem a primeira verdadeira. Se você substituir o 0 no lugar do x da segunda e o 5 no y da segunda, também você tem a equação verdadeira. Então, 0,5 é uma primeira solução. 2,4 é a solução porque você substitui o 2 no lugar do x, 4 no lugar do y. Então, você vai ter o 2 no lugar do x, mais 2 vezes 4 no lugar do y. Então, você vai ter 2 mais 8, que dá o 10 da primeira equação. E o 2 e o 4 na segunda, mesma coisa. Você vai ter 2x, quer dizer, 2 vezes 2, 4. Você vai ter 4y, seria 4 vezes 4, 16. Então, você tem 4 mais o 16, dando o resultado da segunda equação, 20. Colocamos ali mais uma terceira solução, que é a solução 4,3. Essa também, 4,3, substitui o 4 no lugar do x. 3 no lugar do y, você tem a primeira equação igual a 10. Substitui o 4 no lugar do x, 3 no lugar do y, você tem a segunda equação igual a 20. E assim, sucessivamente, você tem uma infinidade de soluções nesse tipo de sistema aí. Então, de um modo geral, para qualquer valor do y, podemos escrever que a solução do x é igual a 10 menos 2y. Da onde eu tirei esse 10 menos 2y? Pode ser ou da primeira ou da segunda equação, tanto faz. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira e isolar o x, aí passo o 2y para o segundo membro, então eu teria essa resposta x igual a 10 menos 2y. E essa solução, 10 menos 2y, é a solução que eu dou, de um modo geral, para o meu sistema, dando uma incógnita, né, em função da outra incógnita. Agora, para continuação em sistema, vamos propor aí um probleminha, e esse probleminha é para calcular preço de TV, refrigerador. Vamos a ele. Então, consideremos o seguinte problema, e o problema é esse, ó. O supermercado C vende uma TV e um refrigerador por R$ 2.970, enquanto que o supermercado E vende a mesma TV e o mesmo refrigerador por R$ 2.923. Sabendo que a TV é 10% mais cara e o refrigerador é 10% mais barato no supermercado E, podemos afirmar que, alternativa A, o ideal é comprar os eletrodomésticos nos lugares mais baratos e pagaria, aí no caso pelos dois, R$ 2.798. Alternativa B, a diferença de preços no supermercado C entre os dois eletrodomésticos é R$ 173. Alternativa C, a diferença entre os preços da TV nos dois supermercados é R$ 172. Alternativa D, em qualquer um dos dois supermercados, a TV é mais cara que o refrigerador. E a alternativa E, a diferença entre os preços do refrigerador nos dois supermercados é R$ 125. Para eu resolver esse problema, nós vamos aí utilizar o sistema de equações. Nós vamos montar um sistema envolvendo todo o enunciado do problema e resolvê-lo. Seja x o preço da TV e y o preço do refrigerador no supermercado C. Do enunciado, então, temos. Então, montando o sistema. Então, no supermercado C, em primeiro lugar, ó, x, que é o preço da TV, mais y, que é do refrigerador, é igual a 2.970. Depois, para o supermercado E, 1,1x mais 0,9y é igual a 2.923. Por que apareceu aquele 1,1 e aquele 0,9 na segunda equação do sistema? É porque, como ele disse no enunciado, você tinha no supermercado E 10% mais caro no preço da TV.
Então, você tem que adicionar esses 10%. Então, o que você faz? Você pega o X, que é o preço do primeiro supermercado, soma mais 10%, 10% é 0,1 de X. E essa soma, então, dá 1,1X. No caso do refrigerador, o contrário. Você pega o preço dele Y menos 10%, que é 0,1Y, então você tem aquele 0,9Y. Então, voltando no sistema, x mais y igual 2.970, e a segunda equação, 1,1x mais 0,9y igual 2.923. Para a gente poder resolver esse sistema, nós vamos fazer, então, a eliminação do y. Então, para eliminar esse y, multiplicando a primeira equação por menos 0,9 e somando esse resultado à segunda, vem. Então, aí a gente já preparou todas as contas e o resultado que a gente obtém é esse ali, ó, 0,2x igual 250. Passando aquele 0,2 dividindo no 250, teremos, portanto, x igual 1.250. Esse x igual 1.250, então, refere-se ao preço da TV no supermercado C. Para calcular agora o preço do refrigerador, então, substituindo na primeira equação, temos a primeira, lembra, é aquela do x mais y igual a 2.970. Então, o x substituído, 1.250, mais o y igual 2.970. Daí, subtraindo o 1.250 do 2.970, temos então o y igual 1.720. Isso quer dizer então que o preço da TV ficou no supermercado C 1.250 e do refrigerador 1.720. Agora vamos responder a alternativa correta. Então colocamos ali, analisando as alternativas, temos a letra A é a alternativa verdadeira. Por quê? Porque a TV mais barata custaria 1.250 no supermercado C. E o refrigerador mais barato custaria, no E, 0,9 multiplicado por 1.720, que daria, fazendo essa continha, R$ 1.548. Então, o total que eu pagaria pelo produto mais barato seria 1.250 mais 1.548, dando o total de 2.798. Então, a alternativa correta dessa questão, letra A. Então, agora vamos falar sobre a geometria analítica. Apesar dela ser um assunto assim bastante amplo, nós escolhemos aí um tópico aí para mexer com a analítica, e é um tópico bom, porque ele tem uma certa aplicação prática. Vamos então a um problema. Para calcular a área de um terreno, um topógrafo pode utilizar o cálculo de área da geometria analítica. Assim sendo, estabelecendo o sistema cartesiano ortogonal, fez a medição de um terreno como representado na figura a seguir. Então, aí está desenhado o terreno, ele tem frente com a rua A, no outro lado, frente com a rua B, e as medidas marcadas em metros, como mostra o gráfico. Para calcularmos a área do terreno representado no gráfico, podemos fazê-lo pelo cálculo. Esse cálculo que nós vamos utilizar ali, que eu chamo ali de delta, né? Delta igual, é um cálculo que você usa para calcular a área de polígonos convexos. Então, a gente vai montar esse delta é montado em duas linhas, ele tem várias colunas, conforme a quantidade de pontos, e a gente vai iniciar pelo ponto da origem, pelo ponto 00. E aí nós vamos orientar o sentido anti-horário no gráfico e ir marcando vértice por vértice da figura dada naquele gráfico. Então, vamos ao delta. Então, o delta é igual, então o primeiro vértice é o vértice 00, segundo vértice é o vértice 100, 0, terceiro vértice é o vértice 120, 10, quarto vértice 120, 20, quinto vértice 90, 50, sexto vértice 50, 50, o último vértice 0,40 e
como no cálculo do delta, o primeiro é repetido de novo, 0, 0. Você vê, nesse cálculo, na montagem desse delta, a gente dá todo o sentido anti-horário, circulando toda a figura. Começou do 0, 0, circula toda ela até voltar novamente no 0, 0. Aí o cálculo dele, a gente faz pelo cálculo normal de um determinante, né? Multiplica as diagonais, uma por uma, tanto a principal quanto a secundária. A principal somamos uma a uma e a secundária subtraímos uma a uma. Então vamos ao cálculo dele agora. Então no primeiro cálculo temos ali 0 vezes 0, a primeira diagonal, dando o resultado 0. No segundo cálculo, 100 vezes 10, dando o resultado 1000. Então ficou 0 mais 1000 mais, agora terceiro, 120 vezes 20, 2.400. Mais 120 vezes 50, 6.000. Mais 90 vezes 50, 4.500. Mais 50 vezes 40, 2.000. E última, mais 0 vezes 0, igual a 0. Nessa primeira leva, a gente calculou diagonal por diagonal, chamada diagonal principal. Agora vamos para o cálculo da secundária. Agora, cada uma delas, vamos subtrair. Vamos a ele, então. Então, começando a primeira, 100 vezes 0, menos o 0. A segunda, 120 vezes 0, menos 0 outra vez. A terceira, 120 vezes 10, menos 1.200. A quarta, 90 vezes 20, menos 1.800. A quinta, 50 vezes 50, menos 2.500. A sexta, 0 vezes 50, 0. E a última, 0 vezes 40, 0. Calculando esse total geral, temos a resposta 10.400. Agora, no caso do cálculo da área em si, em geometria analítica, a fórmula, inclusive, a geometria analítica tem uma vantagem, né, sobre a geometria plana, porque geometria plana, cada figura você tem que fazer um cálculo de área, né? E no caso da analítica, não. Todo e qualquer polígono convexo, nesse esquema do nosso delta ali, podemos fazê-lo sempre usando a área, que eu vou chamar de letra S. A área é dada por S igual 1/2 do módulo, aquelas duas barrinhas, né, módulo do delta. Fazendo a substituição do delta, temos ali, ó, que implica a área S igual 1/2 vezes módulo, e ali substituímos o valor que a gente calculou, né, 10.400. Módulo de 10.400 é 10.400, metade dele, temos ali o resultado, área S igual 5.200. Portanto, a resposta correta desse problema é a alternativa D, 5.200 metros quadrados. Você vê, esse problema eu considero um problema importante, mesmo em termos práticos, né? Porque para cálculo de grandes áreas, a gente pode utilizar essa forma de calcular que a gente mostrou neste exercício. Agora, no caso da geometria analítica, para um exame vestibular, eu considero que você estude bem toda a parte que envolve retas, né? Retas paralelas, retas perpendiculares, saiba bem utilizar o coeficiente angular de uma reta e também na parte de circunferência, cálculo de centro, cálculo de raio, né? Você saiba fazer, muito importante também, distância de ponto a reta, que dá para usar envolvendo reta com circunferência. No caso anterior, que nós fizemos aquele problema de sistemas, problema de sistema hoje em dia que está aparecendo bastante, são problemas que envolvem sistemas onde você tem sistemas com 3 incógnitas e 2 equações, que são sistemas, de um modo geral, com infinitas soluções. E aí, quando o problema vai para a vida prática, esses problemas acabam dando algumas soluções apenas. Às vezes uma, às vezes 2, às vezes 6 soluções, algumas. Então, são problemas que a gente merece mesmo parar, sentar um pouquinho e refletir e fazer alguns exercícios. E aí, gostaram? Essa foi mais uma aula para tirar as dúvidas, não é mesmo? Bem, agora vamos fazer uma viagem pela poesia brasileira do século XX com os professores Brás e o Fábio. Oi, gente.
Eu sou o professor Braz. Eu sou o professor Fábio. Estamos aqui para apresentar para vocês uma viagem pela literatura brasileira do século XX. Principalmente a poesia do século XX. Veremos uma visão geral da poesia e depois mais detalhes sobre os autores e as principais obras, que são assunto constante nas provas por aí. E antes de começarmos com essa viagem pela poesia brasileira do século XX, vamos aos rudimentos da matéria, alguns conceitos, algumas noções básicas sobre a poesia. Bem, tradicionalmente, então, a poesia se enquadra no gênero lírico. Se você ouve um poema assim, por exemplo, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Você nota que é uma poesia porque há um predomínio da subjetividade, né? Fala dele, há a presença de um eu lírico, alguém que está se expressando dentro do poema, e porque é expresso em versos, métrica, rima, etc. E quanto ao plano formal, o plano da expressão, podemos assim dizer, nós vamos perceber duas grandes tendências marcantes na poesia brasileira ao longo do século XX. Vamos acompanhar essas duas grandes tendências aí na tela. A tradição. Então veja, na poesia tradicional há um emprego de técnicas convencionais de versificação. Por exemplo, a métrica é regular, há uma contagem de sílabas rítmicas, métricas, a gente chama. Um verso alexandrino, por exemplo, é de 12 sílabas. Os decassílabos, 10 sílabas. Agora, é preciso prestar atenção porque às vezes a métrica não coincide com o número de sílabas gramaticais. Veja, por exemplo, o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 14 sílabas gramaticais. Se você vai cantar o hino nacional, você vai dar um ritmo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Não conta. Quando o verso tem 7 sílabas, redondilhas maiores, é uma versificação tradicional e popular. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, sabe? 5 sílabas, redondilhas menores. Ou seja, então, a poesia tradicional tem formas fixas, né? E a linguagem é mais formal, mais gramatical. Bem, e temos também as manifestações poéticas ao longo do século XX que se rendem mais à modernidade, buscam formas, então, mais inovadoras. Agora, na tela, você pode até acompanhar comigo algumas dessas características dessa poesia de feição mais inovadora. Há um emprego, então, de técnicas mais inovadoras. Há um uso de uma métrica mais irregular. Quando falamos de métrica irregular, nós vamos perceber que os poetas fazem uso mais dos versos livres. Versos livres são aqueles versos que não apresentam um número igual de sílabas métricas. Então, cada verso não vai ter aquela regularidade como, de repente, nos versos mais isométricos, versos regulares, como na tradição. Então, com o professor Braz, você viu também algumas métricas, decassílabos, redondilhas maiores ou menores. Já no esquema de versos livres, tudo isso aí é deixado um pouco de lado. Também vamos ter o uso dos versos brancos, versos sem rimas, versos em que você não tem um ajuste de rimas dentro de um poema. Enfim, nas formas rendidas mais à modernidade, você vai ver que os nossos autores vão fazer uso de formas mais inovadoras e a linguagem vai ser mais informal. Bem, com relação ao conteúdo, né, há uns temas que são recorrentes na poesia brasileira do século XX. Por exemplo, um certo tributo ao classicismo, referência à mitologia, ou à religiosidade, principalmente no simbolismo, a brasilidade, que vem lá do século anterior com o romantismo e que é uma das características básicas da poesia moderna, um nacionalismo crítico, e a discussão sobre a própria condição humana, né, a situação do homem na vida e no mundo de hoje. Interessante também que, como um outro tema que pode se adicionar aos temas já citados pelo Braz, é que a própria poesia, gente, foi também um tema para a poesia do século XX. Então, a poesia contemplada, o que nós chamamos de metalirismo, um poema quando fala acerca do próprio fazer poético. O que mais que podíamos citar? Ainda o amor. Amor sempre um tema obrigatório para a poesia de todos os tempos, de praticamente todos os poetas. E, finalmente, também vamos ter aquela poesia de protesto e de engajamento social,
quando os poetas fazem uso da poesia para criticar, questionar a realidade de uma época, enfim, tocar o dedo nas nossas feridas sociais. Vamos ver então os principais momentos, os principais autores dessa poesia do século XX. Bem, de 1900 a 1920, ou seja, as duas primeiras décadas do século XX, nós temos um período que ficou denominado pela crítica literária brasileira de pré-modernismo, o que não veio a ser propriamente uma escola literária, um estilo de época, e sim um período de transição em nossa literatura. Porque justamente nesse período há uma coexistência de tendências de escolas literárias, né? Por exemplo, o parnasianismo e o simbolismo continuam a existir, uma forma de manter a tradição poética. Nesse meio aparece um poeta fora de série, fora de contexto, que é o Augusto dos Anjos, um poeta que ultrapassa até os limites da normalidade. Há também tendências inovadoras que são trazidas à baila pelas vanguardas artísticas europeias. Agora, de 1920 a 1930, nós temos a primeira geração modernista. Isso marcou o início do modernismo justamente com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922. Pois é, Brás. Daí, com a Semana de Arte Moderna, há agora uma proposta de uma ruptura estética radical com o passado. Ou seja, agora chega o discurso de modernidade. Então, os nossos autores agora repudiavam o passado, gostavam de repetir gritos de ordem como "malditos sejam para sempre todos os mestres do passado". E a poesia agora rende este tributo à modernidade. A modernidade que se via presente nas coisas simples do cotidiano. E quem foram os grandes poetas desse momento? Temos que destacar aqui, entre vários, pelo menos o grande trio, aqui formado pelo Mário de Andrade, o papa do modernismo brasileiro, que além de ter sido um grande poeta, foi um grande prosador, tendo escrito pelo menos um livro sensacional, fundamental para toda a nossa literatura, para toda a nossa brasilidade, que foi o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. Tivemos também o Oswald de Andrade, considerado o ponta de lança do modernismo brasileiro, com a sua poesia irônica, sintética, que gostava de debochar muitas vezes de toda a realidade, fazendo paródias também de textos consagrados da literatura brasileira. E, finalmente, o Manuel Bandeira, o pernambucano Manuel Bandeira, que foi uma espécie de linha independente do nosso modernismo. Por quê? Teve um início simbolista, lá com o livro A Cinza das Horas, publicado em 1917. Aos poucos foi se rendendo às conquistas modernistas, quando em 1930 ele lança um livro chamado Libertinagem, que traz um poema e que, a certa altura, ele nos diz assim: "Estou farto do lirismo bem comedido". Isto é, dá aquele grito, ó, cansei dessa poesia certinha, metrificada, tradicional. Porém, em livros posteriores, ele volta a abraçar também tendências mais tradicionais. Enfim, Manuel Bandeira soube fazer um casamento na sua poesia entre tradição e modernidade. Bom, e agora vamos aos anos 30. Vamos estudar um período na nossa literatura que vai de 1930 a 1945, que é denominado de segunda geração modernista, segunda fase do modernismo no Brasil. Foram os anos de ouro da literatura brasileira. Em nenhum outro momento surgiram tantos e tão bons autores, numa mesma safra, numa mesma leva, como agora nos anos 30. Os anos 30 se caracterizaram por demonstrar uma maturidade formal e estilística. E como é que se mostra toda essa maturidade formal e estilística? Bom, principalmente com o reaproveitamento de algumas técnicas tradicionais. Na poesia, alguns autores, como Cecília Meirelles, como Vinícius de Moraes, voltam a adotar as técnicas de métrica, de rima, de estrofes. Mas mesmo assim, né, Brás? Há o prolongamento das propostas, das realizações e das conquistas de 22. Então, o que os autores fazem é esse perfeito ajuste, esse perfeito casamento. Então, se num poema o autor acha que vai funcionar melhor o uso de técnicas mais tradicionais, não há problema algum, ele faz uso disso. Em outros momentos, vai fazer uso de técnicas mais inovadoras, sem se falar também do que a linguagem também mais, às vezes, espontânea, um pouquinho mais livre de ditames tão rígidos, também continua a ser usada pelos nossos autores agora nos anos 30. Há também um engajamento nas questões políticas e sociais do seu tempo.
isto é, a poesia produzida nesse momento, vai servir também para questionar a realidade, apontar os problemas, enfim, tocar o dedo nas nossas feridas sociais. Bom, ao mesmo tempo que temos essa poesia que se preocupa com o mundo externo, os poetas também vão fazer uma poesia falando sobre o mundo interno. Há essa vertente intimista, de sondagem interior, que questiona o ser, o estar, o fazer no mundo. Pois é a chamada corrente espiritualista, ou a corrente da revista Festa, de inspiração neossimbolista. A principal representante dessa poesia, claro, é a Cecília Meirelles. Faz uma poesia abstrata, mística, esotérica, muito musical. Além de outros poetas que entraram nesse ranking, né, da poesia intimista, mais individualista. Outros nomes dessa fase são os principais. O maior poeta brasileiro, talvez, é Carlos Drummond de Andrade. Uma poesia engajada, uma poesia social e, muitas vezes, uma poesia que questiona o próprio estar do homem no mundo. Uma poesia de cunho filosófico. Tá? E, claro que se inclui, entre eles, o poetinha Vinícius de Moraes. Agora, de 1945 aos nossos dias, nós temos a chamada terceira geração modernista, ou o neomodernismo. Temos agora em foco a linguagem, o trabalho com a linguagem, numa reformulação da forma de fazer literatura. A principal representante, a primeira representante desta geração, foi chamada de Geração 45, ou seja, um grupo de poetas que resolveu decidir que o modernismo tinha acabado e que eles tinham que retornar ao passado, ao rigor formal da poesia de antes da Semana de Arte Moderna. Bem, Brás, eles surgem em 45, essa geração do Edu Ivo, Marcos Conder Reis, e nos anos 50 já vem o grito também da modernidade, que vai ser o grupo chamado de concretismo, quando Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos lançam a sua poesia em novas bases, vão aproveitar, fazer um uso agora da poesia numa estrutura verbivoco-visual. Agora o trabalho com as palavras em liberdade, eles vão acabar deixando de lado a noção de verso e a poesia passa a ser lida em novas perspectivas. O espaço em branco da folha de papel passa a ser valorizado também. Além do concretismo, tivemos outras manifestações poéticas também que vão nessa tendência da busca pela modernidade, inovação. A poesia praxis, que trabalha muito com o conceito também de permutação, comutação e convida aí o leitor a participar, a interagir com o texto. O poema processo, que é quase que uma espécie de radicalização da poesia concreta, quando eles vão trabalhar praticamente mais só com imagens. Ainda vamos ter depois a poesia marginal, aí da década de 70, com grandes poetas também, que produziam num primeiro momento de uma forma totalmente artesanal, aí representando toda uma rebeldia de uma época. E, enfim, outros movimentos também inovadores. Bom, e quem foram os grandes poetas neste momento? Agora fica até difícil trazer os maiores nomes diante de tanta gente que surge, por ser um período um tanto quanto recente, né, Brás? Claro. Mas com toda certeza o grande nome que surge aí é o poeta engenheiro João Cabral de Melo Neto. Podíamos citar quem mais, Brás? Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Helena Collodi. Helena Collodi, paranaense. Manuel de Barros. Manuel de Barros. Tiago de Mello. Tiago de Mello. O próprio Chico Buarque, o grande poeta. O próprio Chico Buarque com as suas canções que chegam a ser poemas, canções mesmo. Enfim, gente, são esses os nossos grandes poetas aí dessa terceira geração. E essa é a poesia brasileira no que ela teve de melhor ao longo de todo este século XX. Bem, vista agora toda essa teoria sobre a poesia brasileira ao longo do século XX, vamos à prática. Selecionamos alguns testes para você resolver conosco aqui. Agora, aquele detalhe, gente. Procure prestar bastante atenção na leitura de cada alternativa, ver bem o enunciado, porque isso ajuda e ajuda por demais a você acertar as questões propostas, ok? Questão número 1. Manuel Bandeira não esteve presente à Semana de Arte Moderna, acontecida em 1922 em São Paulo, mas participou indiretamente com a apresentação de seu poema Os Sapos, lido lá pelo Ronald de Carvalho, que ridicularizava a poesia parnasiana. Assim, sua adesão se dá logo nos momentos iniciais da nova estética,
primeira geração modernista. À vista do poema abaixo e do cruzamento de dados históricos com a produção poética brasileira do início do século XX, escolha a alternativa correta. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Vamos às alternativas sobre este belíssimo poema que relembra a infância de Manuel Bandeira. Letra A. As referências à infância e ao animal de estimação endossam características do modernismo, preocupações ecológicas e saudosismo. Bom, você percebe que há um engano aqui, porque o saudosismo não é uma característica típica do modernismo. O saudosismo é uma constante em diversas etapas, né, da poesia brasileira. Por isso está incorreta. B. A simplicidade da seleção vocabular e a singeleza da temática são uma armadilha para o leitor. O presente recebido aos 6 anos não deve ser entendido como dado da experiência, mas como elemento simbólico, remetendo a questões de ordem metafísica. Claro que não. É uma lembrança, é um saudosismo da infância. E o Porquinho da Índia é um substrato da memória biográfica do autor. Não há uma simbologia metafísica, não. Tá? Está incorreta. C. A produção do autor se dá sempre em versos livres, como os deste poema, reafirmando a negação dos modelos poéticos precedentes. Nós vimos durante a aula que o Manuel Bandeira começou dentro, praticamente, da estética parnasiana. E até o final da vida ele vai render tributo às formas tradicionais da poesia clássica, com métrica, com rima, cada vez menos, mas nunca vai abandonar totalmente as técnicas tradicionais. Por isso, essa questão está incorreta. Letra D. A evocação da infância, tal como acontece nesse poema, é uma tônica do modernismo, que acabava de descobrir Freud e a psicanálise. Daí a recorrência ao tempo passado e à memória como temas poéticos. Novamente, o saudosismo, a recorrência aos temas passados, não é uma temática própria, exclusiva do modernismo. Em todos os momentos da história da literatura, um ou outro poeta sempre vai colocar o saudosismo, as lembranças, como tema poético. Por isso não está, não que seja incorreto, mas não está completamente correta essa alternativa. Então a letra E. O poema marca a posição distanciada dos ideais estéticos parnasianos na temática e na linguagem, dotando de força poética o prosaico do cotidiano. Nesse poema, o Manuel Bandeira realmente se afasta daquela tradição poética do parnasianismo, não utiliza métrica nem rimas e adota como tema coisas do cotidiano, assuntos do dia a dia, que não era comum na poesia tradicional. Então, esta pode marcar, é a resposta ao teste. Tá? Vamos ver o texto para a questão número 2. O poema é Profundamente, um poema de Manuel Bandeira também. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje eu não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásio, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo
profundamente. Lindo poema, não? Bom, vamos ao enunciado da questão. No conhecido poema de Bandeira, aqui parcialmente reproduzido, a experiência do afastamento da festa de São João. Bem, vamos observar que tipo de afastamento que se deu. Temos um poema claramente de inspiração autobiográfica. Então, o eu lírico de Manuel Bandeira rememora a infância do Manuel de Bandeira. Uma festa de São João que simplesmente ficou lá para trás, ficou no passado. Bom, então esse afastamento se dá de que forma? Eis as alternativas. Letra A. É de ordem subjetiva e ocorre primordialmente no plano do sonho e da imaginação. Alternativa errada, porque esse afastamento que se dá aí em relação à festa do São João não decorre no plano do sonho nem da imaginação, é no plano das memórias, daquilo que de fato aconteceu, mas ficou no passado. Letra B. Reflete em chave saudosista o tradicionalismo que caracterizou a geração de 1922. Bem, até podemos dizer que há um saudosismo nesse texto, como em muitos outros, Manuel Bandeira. Na questão anterior que o Braz respondeu, também nós tínhamos um saudosismo de infância. Mas o saudosismo não era uma característica estética do modernismo em sua primeira geração. Alternativa incorreta. Letra C. É um afastamento que se dá predominantemente no plano do tempo e encaminha uma reflexão sobre a transitoriedade das coisas humanas. Alternativa muito interessante e a alternativa correta. É um afastamento que se dá no plano do tempo, pois ele se lembra daquilo que aconteceu quando ele tinha 6 anos. Então aí há um universo de vários anos de distância entre agora o presente e o passado. E ele traz tudo isso aí por meio de suas memórias, refletindo também sobre a transitoriedade das coisas humanas. Aquelas pessoas que já estavam dormindo naquela época foram dormir porque a festa de São João acabou. Hoje, quando o eu lírico rememora o que aconteceu aos 6 anos e se lembra dessas pessoas, ele percebe que essas pessoas, no seu dia a dia agora, no seu tempo presente, estão mortas, ou seja, estão dormindo profundamente. É a resposta à letra C. Vejamos as outras alternativas. Letra D. Assume uma feição abstrata na medida em que evita assimilar os dados da percepção sensíveis, registrados pela visão e pela audição. Totalmente incorreta. Veja que na alternativa ele fala de luzes, ele fala de sons, então é um poema que se apoia até mesmo nos sentidos. Falsa alternativa. Letra E. É figurada poeticamente segundo o princípio estético que prevê a separação nítida de prosa e poesia. Alternativa completamente incorreta. Nós vamos observar que nesse poema há um tom prosaico, ou seja, é um texto escrito em versos livres, sem uma métrica regular, e é um tom narrativo até que se vê nessa mistura de prosa e poesia, que era bem típica do modernismo em sua primeira geração. Vamos agora à questão 3, novamente da FUVEST São Paulo. Acompanhe a leitura do texto que vem na sequência. De certo, a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vida e morte severina. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Neste excerto, a personagem do retirante exprime uma concepção da morte e vida severina, ideia central da obra, que aparece em seu próprio título. Tal como foi expressa no excerto, essa concepção só não encontra correspondência em alternativas. Bom, o título da obra Morte e Vida Severina gera um contexto de visão da vida nordestina. O Severino sai lá do sertão e caminha em direção ao litoral em busca da sobrevivência. E nessa trajetória ele vai se encontrar com todos os tipos de morte possíveis. E no final haverá o nascimento, né, de uma criança que relembra um pouco o Natal. No meio de toda aquela negatividade da morte, do sofrimento, no final vai ter uma mensagem de otimismo, de futuro na vida. Tá? Aqui nesse texto,
quando ele diz, de certo a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte e vida, vida e morte severina, tem as alternativas dizem assim, morre gente que nem vivia. Há uma referência explícita à morte e à vida. Nós vamos assinalar a alternativa incorreta, né? Então, essa está de acordo com o texto. B, meu próprio enterro eu seguia. Há uma referência à própria morte na trajetória dele do sertão para o litoral. C, o enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. É uma vida morta, vida e morte severina. Letra D, venha seguindo o seu próprio enterro. Repete a mesma ideia, né? Ou seja, essa caminhada, o retirante praticamente vive de teimoso, porque está seguindo praticamente o próprio enterro. E letra E, essa foi morte morrida ou foi morte matada? Aqui ele foge do conceito da travessia da morte e vida severina, porque é um detalhe num diálogo do Severino com duas pessoas que estão transportando um cadáver. Ele só pergunta, essa pessoa foi morta, morreu naturalmente ou foi assassinado? Então, nessa questão, nessa alternativa, nós não temos uma referência direta ao conceito da obra e do título da morte e vida severina. Há um detalhamento só da forma de morrer, né? A morte violenta praticada contra aquele cadáver que está sendo transportado para a cova. Tá? Então, letra E é a resposta. Vamos para a questão seguinte. Leia os poemas abaixo. O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre, envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, um mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subimos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado, o rio. No alto, as nuvens. Situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Poema de João Cabral de Melo Neto. Segundo poema. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Sobre os poemas, é incorreto afirmar. Dois poemas bem diferentes, na temática, no tom, e também diferenciados no tempo. João Cabral de Melo Neto, como vimos, um autor da chamada terceira geração modernista, surge a partir dos anos 40. Já agora, Oswald Andrade, um poeta enquadrado na primeira geração modernista, no modernismo mais revolucionário. Bom, vamos às alternativas. Letra A. O primeiro poema contém um rigor formal e semântico, em que se percebem versos com a enumeração de substantivos sem o acompanhamento de adjetivos, o que é próprio do estilo de João Cabral de Melo Neto. Alternativa completamente correta, porque você tem essa linguagem muito exata, muito minuciosa, não há espontaneidade nos textos de João Cabral de Melo Neto, tanto é que ele era chamado de o poeta engenheiro. Então tudo é medido, tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem calculado na sua poesia. Então ele faz uso também de uma linguagem seca, direta e objetiva. O exercício que é a alternativa incorreta. A letra A está correta. Letra B. Predomina no segundo poema uma forma de expressão irônica, o que é um traço marcante da produção poética de Oswald Andrade, a exemplo de outros poemas do autor, como o Erro de Português e o Capoeira. Alternativa também completamente correta. Oswald Andrade faz essa poesia bem irônica, como você vê nesse texto. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou no Capoeira, por exemplo, citado aí, em que ele dizia, quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Letra C. Ao falar do sonho do engenheiro,
João Cabral revela também a sua concepção sobre criação poética, que se traduz pelo afastamento do sentimentalismo e da emotividade. Essa tendência à objetividade acentua-se em seu livro Psicologia da Composição, escrito em 1947. Alternativa completamente correta. Nesta obra, Psicologia da Concepção, ele traduz muito bem todas as suas crenças em relação à poesia. Uma poesia seca, direta, objetiva, extremamente cerebral. Alternativa D. O engenheiro pertence à terceira fase do modernismo e pronominais à primeira fase. Evidência disso é o fato de o primeiro poema ser escrito em versos de métrica regular, típicos da geração de 45, enquanto o segundo é composto de versos livres, comuns no período da Semana de Arte Moderna. Alternativa um pouco controversa pelo seguinte. Vejam, de fato, o primeiro texto ele se enquadra na terceira geração, terceira fase do modernismo brasileiro. Agora, não foi uma característica da terceira fase, comum a todos os autores, o uso de uma métrica regular ou de rigor formal. Essa era uma característica, uma recorrência na poesia do João Cabral de Melo Neto em muitos momentos. Agora, se levarmos em consideração que nessa terceira fase surgiram movimentos como o concretismo, que nem com verso trabalhavam, então inviabiliza a alternativa D. Agora, o que se dizia em relação ao poema pronominais estava correto. Então, a alternativa D é errada, é a resposta do exercício. Finalmente, a alternativa E, temos o seguinte. No poema Pronominais, ao estabelecer a distinção entre a fala culta e a fala popular, o poeta põe em destaque uma das principais lutas dos modernistas, a valorização da oralidade e do coloquialismo na produção literária, em oposição à linguagem polada dos parnasianos e academicistas, certo? Era esta a grande reivindicação dos nossos artistas. A alternativa como resposta do exercício vem a ser a letra D, que era incorreta. Vamos à questão seguinte. Com relação ao poema O Engenheiro, da questão anterior, não se pode afirmar que letra A, produz o sentido de objetividade e racionalidade. Tem objetividade e racionalidade? Tem. B, apresenta uma certa precisão geométrica. Sim, ele mede as palavras. A poesia de João Cabral é medida, é contada, é calculada. C, apresenta princípios prosaicos, típicos da poesia do início do século. Princípios ou temas prosaicos são temas corriqueiros do cotidiano. Não é característica do João Cabral esse tipo de abordagem de temas do cotidiano. Tá? Então, essa que está errada não se encontra naquele poema O Engenheiro. Letra D. Apresenta forma equilibrada com o uso cuidadoso das palavras. Outra forma de dizer que é uma poesia eminentemente técnica. E letra E. Não apresenta descrições intimistas. Também está correto porque a poesia de João Cabral é anti-sentimento, anti-intimismo. Vejamos agora a questão 6. Bom, UEL Paraná. A questão seguinte refere-se ao texto abaixo. É o texto que você está vendo agora. Essa formação fluvial, pluvial, fluvial, pluvial. Bom, vejamos agora o enunciado e como vamos resolver a questão. Sobre o poema acima, considere as afirmativas. Primeiro, o poema explora de modo simplista a linguagem poética, já que é composto apenas por duas palavras. Bom, colocar num teste uma crítica à composição poética já denuncia um erro. Não é uma composição... Se está num teste vestibular, se é de um autor famoso, não é uma composição simplista, é uma técnica chamada concretismo. Então, essa não vale, está incorreta. Item 2. O poema apresenta uma simetria que revela racionalidade no ato da composição, pois há uma relação de verticalidade com a chuva, né, pluvial, de cima para baixo, e de horizontalidade com o rio, fluvial. Correto, né? A forma do poema é que gera o significado do poema. Terceiro item. O poema aproveita-se da semelhança sonora entre as palavras com significados diferentes, fluvial, pluvial,
que, entretanto, não são independentes do poema, tanto que eles se cruzam, a certa altura do poema, o pluvial e o fluvial se cruzam, uma palavra, aproveitando letras da outra palavra. Correto. O poema apresenta a abolição do verso, correto, colocando em destaque o pictórico, o desenho, correto, o sonoro, fluvial, pluvial, fluvial, né? E o verbal, o jogo das palavras, fluvial, pluvial. São as características da poesia concreta, correta. Então estão corretos os 3 itens últimos, 2, 3 e 4. Resposta C. Questão número 7. Leia os 2 excertos a seguir. Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Poema de Carlos Drummond de Andrade. E, segundo, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Poetisa Adélia Prado. Identifique as alternativas verdadeiras. Item 1. O anjo torto condena o poeta a ficar à margem, enquanto o anjo esbelto convoca a poeta a integrar-se nas lutas de seu tempo. Alternativa correta. Nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, nossa principal voz poética da literatura brasileira, você vê aí já de cara, traduzido nesses versos, um tema que é fundamental no Drummond, o desajustamento do indivíduo. O indivíduo que é colocado muitas vezes à margem de todas as coisas, mas com isso muitas vezes consegue projetar uma visão lúcida e precisa sobre a realidade. Já no texto 2, que dialoga evidentemente com o texto 1, você tem bem isso. A mulher convidada a participar das coisas do cotidiano. Item correto. Item 2. No universo poético de Adélia Prado, carregar a bandeira é tarefa difícil, porque a maior parte das mulheres se acovarda perante os homens, e isto as impede de entrar no mercado de trabalho. Alternativa errada. Você não vê na Adélia Prado essa temática mais panfletária ou esse tom até um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais veemente. Adélia Prado faz uma poesia marcada pela leveza, falando de coisas do dia a dia, muitas vezes apontando para o papel da mulher, mas não de uma forma tão incisiva assim. Então, item errado. Próximo item, item 3. No universo poético de Adélia Prado, o cotidiano da dona de casa e a devoção religiosa afastam a mulher das lutas sociais. Item errado. Nós não temos em Adélia Prado, assim, uma espécie de poesia mais combativa, mais um tom veemente, mas também não temos uma poesia marcada pela alienação ou completo alheamento dessas questões do dia a dia. Portanto, item que está errado. Item 4. O poema de Drummond é anterior ao de Adélia Prado, cujo título alude à relação entre os 2 textos. Item correto. O primeiro texto, do Carlos Drummond de Andrade, foi publicado exatamente no seu primeiro livro, Alguma Poesia, lá em 1930. Já esse texto de Adélia Prado faz parte de uma autora contemporânea que ainda está viva. E você vê aí, de fato, o diálogo com termos como anjo torto em Drummond, anjo esbelto em Adélia Prado, então há evidentemente esta relação. Item 5. Além de dialogar com a poesia de Drummond, a poesia de Adélia Prado dialoga com a obra de Guimarães Rosa. Bem, o diálogo com Drummond está evidente, até pela transcrição do texto drummondiano também nessa questão. E o diálogo com o mineiro Guimarães Rosa, grande prosador, também se vê quando o personagem Riobaldo, Guimarães Rosa, lá da obra chamada Grande Sertão Veredas, nos traz uma frase que marca toda aquela obra. Viver é perigoso. Viver é muito perigoso. Bom, então, vocês tiveram aqui uma visão de conjunto da poesia brasileira no século XX. Claro, pelo limite do tempo, a gente não pôde se estender muito, mas o essencial foi lá dos principais autores, né, de cada época. Demos exemplos de vários poemas, de várias formas. Pelos testes, vocês puderam confirmar o que viram. E, claro, que nos vestibulares nunca
você vai encontrar só isso. Essa é uma colaboração que a gente quis dar para você, para você sair melhor ainda nas provas que você fizer pela frente. Tá? Os autores que nós apresentamos, né, são expoentes da literatura brasileira do século XX e, inclusive, estão exercendo a sua influência literária nos autores mais jovens até hoje. Apesar da diversidade de estilos, de temas, de técnicas, a poesia brasileira segue um rumo da criatividade. Né? A diversidade criativa é um dos grandes valores dessa literatura. Desde os primeiros, lá do início da literatura até os dias de hoje, essa renovação constante prova que o poeta brasileiro, o escritor brasileiro, é um dos mais criativos do mundo. Pois é, né, Brás? Tanta gente boa que citamos, né? Pois é. Olavo Bilac, parnasianismo lá atrás, um Cruz e Souza, Manuel Bandeira, Oswald Andrade, Drummond, Cecília, Vinícius, enfim, gente muito boa. O que pretendemos com tudo isso? Além de você conseguir aí conhecer essas principais vertentes e poder também resolver questões relacionadas a esses autores, a essas obras, também queremos que você conheça esses grandes nomes da poesia brasileira e talvez num futuro mais próximo, longe da pressão no vestibular, tenha gosto de lê-los, né? Tenha gosto de chegar e conhecer um pouquinho mais todas essas obras. Porque ler a poesia brasileira do século XX é também, de certa forma, ler a nossa história, ler as nossas contradições, é fazer um apanhado de tudo aquilo de relevante que acabou acontecendo pelo Brasil. Finalmente, com relação ainda ao seu vestibular, espero que quando você for resolver as questões, tenha o máximo de cuidado na leitura dos enunciados. Na leitura dos textos também sempre é fundamental. Pegou o texto, já veja o autor, tende já lembrar em que momento que ele começou a escrever, em que estética ele se enquadra. Tudo isso é matéria-prima fundamental para a resolução das proposições. E na leitura das alternativas, em vez de ir sempre pensando na resposta, né, Brás? Aquela coisa, quero chegar a ver essa resposta, vai eliminando alternativas. Isso te dá segurança para poder chegar e acertar a questão e poder marcar pontos. Espero que você tenha aproveitado ao máximo essa nossa aula e possa se dar muito bem em todos os vestibulares que você for fazer. Tchau, gente! Boa sorte! Vamos se lembrar agora algumas dicas do professor e orientador vocacional do Positivo, Ivo Carraro, que vão te ajudar na preparação para a prova do Enem 2012. A primeira delas é procurar dormir bem à noite. Você sabe, o sono é o grande aliado da memória e também do bom humor. Evite patinar naquelas questões mais difíceis. Isso só vai aumentar o seu nervosismo na hora da prova. Com essas dicas e com as super aulas, o seu sucesso no próximo Enem está garantido. Agora sim, vamos para um rápido intervalo e voltamos em 10 minutinhos para o conteúdo e aprendizado.
estamos de volta para mais uma rodada de super aulas. Agora eu vou chamar o professor Wellington de Biologia, que vai falar para a gente sobre a zoologia. Vocês estão tendo muitas aulas, eu vou falar um pedaço da biologia, mais precisamente a gente vai fazer uma viagenzinha naqueles bichinhos da zoologia. O primeiro título que eu quero mostrar para vocês é a respeito de uma pesquisa publicada pela Revista de Biologia da Unicamp. O título fala sobre a pesquisa que associa a polpa do açaí à transmissão da doença de Chagas. Equipe multidisciplinar liderada pelo professor Luiz Augusto Correia Passos, diretor da Divisão de Pesquisa do Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica, e pela professora Ana Maria Aparecida Guaraldo, do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia, ambos da Unicamp, conseguiu demonstrar cientificamente que o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, sobrevive, vejam só, na polpa do açaí. O açaí que tanto se consome, tanto se fala, na temperatura ambiente, como a 4 graus na geladeira, e também congelado por algumas horas a menos 20 graus Celsius. O resultado, considerado inédito, é de extrema importância, principalmente porque dados do Ministério da Saúde de 2008 confirmaram a notificação de 124 casos da doença de Chagas aguda contraídos por transmissão oral na região norte brasileira, sendo então 99 deles no estado do Pará. Muito bem, vejam vocês. Então, a gravidade dessa situação, porque já houve relatos da doença de Chagas também transmitida pela ingestão de caldo de cana. E agora, já sabemos há muitos anos que o açaí também, a polpa do açaí, ingerida com o protozoário causador, também provoca doença. Então, eu vou falar para vocês um pouco da doença de Chagas, então essa que também pode ser transmitida através da polpa do açaí. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, vejamos lá, falando sobre a doença. Quem causa a doença de Chagas é um protozoário. Protozoário, nós sabemos, não é animal, pertence ao reino protista. É um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Então, você pode aí verificar o protozoário, né, no sangue humano. Então, o protozoário é flagelado, chamado Trypanosoma cruzi, que é exatamente o agente etiológico, é o agente causador da doença. Já o vetor, isto é, o transmissor, é um inseto, não mosquito, e sim um percevejo, conhecido vulgarmente como barbeiro, chupança. O nome dele, científico, é Triatoma infestans. Ou também, é muito comum cair nas provas de vocês, com o nome de Triatomíneos, Triatomídeos, são todos relativos ao triatoma, ao barbeiro, que é um percevejo. Então, ele, de fato, transmite, não causa. Ele é o vetor, ele é o transmissor, como vocês podem ver, esse inseto. Tá? Então, quem causa é o protozoário Trypanosoma cruzi. E quem transmite, isto é, o vetor, é esse barbeiro. E uma região endêmica, pode mudar de tela, uma região endêmica da doença de Chagas acaba sendo o Nordeste, né, em termos de Brasil. Porque, simplesmente, esse tipo de habitação, que é muito comum no Nordeste, também serve de ninhos para os barbeiros. Os barbeiros fazem ninhos, quer dizer, eles são locais da alta reprodução do barbeiro. Então, por isso que essa alta incidência na região Nordeste e essa forma endêmica da doença de Chagas lá. Mas nós temos observado que também fora desse eixo, né, de endemia, temos no norte, principalmente no Pará, muitos casos adquiridos pela ingestão desse açaí. O açaí amassado ali, junto com o barbeiro. Claro que o barbeiro precisa estar contaminado, né, com o Trypanosoma cruzi,
E o barbeiro estando contaminado, se ele for amassado ali, triturado junto com o açaí, ou como aconteceu aqui no sul, com a cana de açúcar, para se fazer o caldo, então a pessoa ingerindo aquele suco cheio de tripanossomas, ele tem não uma forma crônica, porque a característica dessa doença, ela ser crônica, é a cronicidade. Ela começa assim a apresentar sintomas depois de 3, 4, 5 anos às vezes. E nesses casos, não. Nesses casos, em uma semana, a carga de tripanossomas é tão grande que ele tem já de cara sintomas da doença e ele pode, inclusive, tratar dessa maneira. E nesses casos é possível a cura. Mas também é possível que a carga seja muito grande e a pessoa venha a falecer. Mas a característica da doença não é essa. A característica é ela ser crônica, então ela aparecer depois de muitos anos. Mas aí também, assim, o tratamento fica difícil, uma cura aí efetiva não tem, existem medicamentos que vão prolongar a vida da pessoa, mas uma cura efetiva não tem, e até hoje uma vacina que funcione também não tem. Então, vamos observar que a transmissão, tá, nesse gráfico, nesse resumo, 80% mais ou menos é transmitida de forma vetorial, ou seja, pelas fezes do barbeiro. De 5% a 20%, transmissão sanguínea, quer dizer, através de transfusões, a pessoa tem a doença de Chagas, tem o Trypanosoma cruzi no sangue, e são locais, às vezes, muito, assim, ainda sem equipamentos, despreparados para fazer esses testes, né? Lugares muito pobres, então são transfusões feitas sem testes e que podem transmitir a doença. E de forma vertical, que já não é tão evidente assim, não é tão alta a transmissão, mais ou menos 1%, que é a amamentação congênita. No caso congênita, é a mãe passar para o filho durante a gestação. E também essa forma oral aí de açaí, de caldo de cana. Então agora, vocês vão ver, no ciclo exatamente do tripanossoma, né, que nós então começamos aqui, ó. Essa parte é no ser humano, que é o hospedeiro definitivo do parasita, e aqui é exatamente onde tem o barbeiro, que é o hospedeiro intermediário. Então a pergunta, como que o barbeiro se contamina? Como que o barbeiro adquire esses tripanossomas? Na verdade, ele se contamina quando ele suga o sangue de uma pessoa que tem a doença ou quando ele suga o sangue de um reservatório natural. E o que é esse reservatório natural? São animais ali da floresta, nesse caso, são animais silvestres, que têm o parasita no sangue e que também até podem desenvolver a doença, às vezes não, mas eles têm o parasita no sangue, de uma forma, vamos dizer, natural. Então o barbeiro pode sugar o sangue de um macaco, de um gambá, de um tatu, de um morcego, e aí o barbeiro se contaminar. Então o barbeiro pode se contaminar de duas maneiras, ou sugando o sangue de uma pessoa doente ou de um reservatório natural. Portanto, quando ele se contamina, o Trypanosoma cruzi se reproduz no interior do barbeiro, como vocês podem perceber. É uma reprodução assexuada que ele faz. E aí, nas fezes do barbeiro, são encontradas umas formas compridas, como você vê aqui, ó. São as formas chamadas de tripanossoma. As formas de tripanossoma têm um flagelo comprido, justamente porque o barbeiro geralmente sai à noite, pica a pessoa no rosto e aí deixa do lado as fezes contaminadas. Uma pessoa que esteja dormindo, tal, ao coçar, empurra as fezes contaminadas no local da picada e aí o tripanossoma penetra. Uma vez que ele penetra, ele atinge a circulação e sempre, todo parasita tem os seus órgãos de preferência. No caso do Trypanosoma cruzi, ele gosta muito do coração, é o órgão preferido dele. Também fígado, baço, esôfago, mas ele atinge principalmente o coração. Aí, quando ele se instala nas fibras cardíacas, ele assume uma forma já oval, uma forma mais oval, flagelo curto, porque ele não precisa mais se movimentar, ele chegou onde queria. Então ali ele faz os ninhos que a gente chama de leishmanias, tá? É a fase que ele vai danificar os tecidos, ele é um histoparasita, né? Então, o local de preferência dele é, de fato, o coração, e aí ele assume a forma oval, que é a forma de leishmania. Portanto,
Na doença de Chagas, as formas de transmissão são essas, né? Os cuidados, né? Ou até algumas formas de profilaxia, que é você substituir aquelas casas de barro. Com relação ao açaí, por exemplo, também já foi comprovado que se ele for pasteurizado, pasteurização consiste em elevar um pouco a temperatura e depois resfriar rapidamente, como se faz a pasteurização do leite. Então, se aquele açaí for industrializado, ele for pasteurizado, você elimina esse problema da transmissão, você faz testes de sangue em doadores. Então, hoje são, né, esses os cuidados assim para se ter, combater os barbeiros, né, para se ter com a doença de Chagas. Ok? Então, vocês já fiquem espertos, esse é um tema importante, tá? Para o final do ano aqui, agora para as tuas provas, Enem, para os principais vestibulares do país, podem ter certeza, um assunto bacana para vocês. Outro assunto muito importante e que eu vou mostrar para vocês é uma passada geral nessa árvore filogenética, isto é, nessa árvore evolutiva. É muito importante que vocês tenham essa visão geral exatamente dessas passagens que aconteceram na evolução dos animais. Então, em primeiro lugar, vocês percebam aqui que os animais evoluíram a partir de seres unicelulares, de seres protistas, mais precisamente protozoários. Então, a partir de protozoários é que surgiram os animais. E o primeiro filo que surge, esse que está aqui ao lado, o primeiro, fora dessa linha evolutiva, fora dessa linha filogenética, esse que está ao lado. Como ele está ao lado, ele é classificado como parazoa. Os demais estão na linha, são chamados de eumetazoa. Esse que está ao lado é parazoa, para é ao lado. Então ali você tem o porífero. A esponja é um animal extremamente primitivo. Para vocês terem uma ideia, as esponjas antigamente eram classificadas como vegetais. Aí descobriram de fato que não são vegetais, que são animais. Portanto, elas não apresentam nem tecidos verdadeiros, nem órgãos, nada. São classificadas como animais porque apresentam larvas, só animais têm larvas, e também elas têm pelo menos o comecinho do desenvolvimento embrionário. Elas passam ali pela fase de mórula, de blástula. Portanto, são de fato animais. Mas como elas são muito primitivas, vejam, elas ficam classificadas assim ao lado dos demais. Até um tempo nós classificávamos as esponjas, os poríferos, como animais diblásticos, isto é, 2 folhetos embrionários. Nem isso hoje nós usamos para elas. Por quê? Porque não possuem tecidos verdadeiros. Aí depois, nessa linha agora da evolução, você vê que aparecem todos aqui são eumetazoa. E o primeiro aqui, eumetazoa, o primeiro que sai ali na esquerda, que já é o quinidário, é o selenterado. São animais também aquáticos, mas que agora já apresentam alguns órgãos, alguns sistemas. Eles agora são diblásticos, possuem 2 folhetos embrionários. Eles agora são animais neuromiários, isto é, eles têm sistema nervoso muscular e mais alguns sistemas também. A simetria deles, tanto nos pólipos quanto nas medusas, é uma simetria radial, isto é, eu posso fazer quantos raios eu quiser no animal, que todos os lados serão iguais. Então, a partir desses quinidários, e notem, os quinidários não evoluíram a partir dos poríferos, não. Os poríferos fizeram ali um caminho que não teve sequência, que não teve continuidade. Tá? Então, esses quinidários, eles não vieram das esponjas. Então, eles têm simetria radial, são diblásticos, têm agora um sistema digestório, tem uma cavidade digestiva no corpo, uma cavidade chamada de gastrovascular. Eles têm sistema nervoso, não é assim aquele sistema nervoso, né? Mas já é um sistema nervoso difuso, quer dizer, espalhado pelo corpo, tal, sem cabeça, sem nada, mas já estão na linha evolutiva, já são eumetazoa. Depois, vocês vão observar
Saindo aqui para a direita, são os acelomados. São agora os plateumintes. Agora são os vermes. Agora começam os vermes. Começam uma série de mudanças evolutivas. A partir, então, desses plateumintes, que são vermes achatados, como planárias, tênias, xistosoma, eles agora têm 3 folhetos embrionários. A partir daí, todos são triblásticos, portanto. Eles apresentam uma cabeça, isto é, eles têm uma cefalização. Agora, a simetria é bilateral. Isso foi muito importante para dar melhores movimentos, para eles até conseguirem sair da água. Aí depois, você observa que já vem aqui, ó, o pseudocelomado. O animal pseudocelomado já é um nematelminte. É a primeira vez agora que aparece uma cavidade no corpo de um animal. Tudo bem, essa cavidade ainda é um pseudoceloma, não é um celoma de verdade, mas já existe uma cavidade. São os nematelmintes, o ascaris, o ancilóstoma, enfim. Aí, em seguida, sai esse ramo aqui, ó. Esse ramo, praticamente, eles têm o mesmo nível de evolução. Nesse ramo você tem o anelídeo, que são as minhocas, sanguessugas. Você tem os artrópodes, que é o maior filo que existe na face da Terra. Esse filo dos artrópodes é maior do que todos os outros animais e vegetais juntos. E tem o filo dos moluscos, que é o segundo maior. E basicamente eles têm o mesmo nível, a mesma faixa evolutiva. Eles agora são celomados, eles têm celoma, eles têm agora uma cavidade no corpo, revestida totalmente pelo mesoderme. Eles são protostômios, eles são os únicos animais celomados e protostômios. São anelídeos, são artrópodes e são moluscos. E, finalmente, vem esse último nível aqui, que são os mais evoluídos, portanto, os equinodermas, ou seja, as estrelas do mar, os ouriços do mar, e o nosso filo, que é o filo dos cordados. Então, aí você tem os cordados, os peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e até alguns mais primitivos, como o anfioxo. Quer dizer, então, nesse final, você pode pensar, poxa, mas uma estrela do mar, como é que pode? Está lá no final, né? Não tem cabeça, não tem olho, nada. Acontece que nesse final são os animais enterocéricos e deuterostômios. Quer dizer, eles não são mais protostômios como eram os outros. Protostômio é quando o blastóporo dá origem à boca. Blastóporo é uma cavidade da gástrula. Então, quando aquele blastóporo, aquela abertura da gástrula, que é o blastóporo, dá origem à boca, o animal é protostômio. Quando ele dá origem ao ânus e a boca é uma nova formação, ele é deuterostômio. E só existem dois grupos ali, né, para no nosso esquema aqui, de deuterostômios, os equinodermas e os cordados. Existem outros, mas são muito inexpressivos, enfim, né, a gente ignora. Mas, então, esses são os deuterostômios, os equinodermas e os cordados. E também enterocélicos, quer dizer, eles têm um celoma formado de bolsas que saem do arquêntero. Então, por essa razão, eles estão lá no topo, né, da evolução. Correto? Muito bem, então eu vou pegar um assunto aqui, ó, exatamente eu vou pegar tirar o artrópode, é o que você vai ver na próxima tela, para explicar para vocês do inseto, exatamente, que é uma classe dentro dos artrópodes, é sobre a reprodução dos insetos. É algo assim muito importante. Peguei um tópico ali do artrópode, mais precisamente do inseto, para mostrar para vocês. Então, os insetos, que têm ali quase 1 milhão de espécies, eles são geralmente dioicos. Então, sobre a reprodução dos insetos. Notem, eles são dioicos. Dioicos quer dizer que eles são de sexos separados. A fecundação deles é interna. Claro, isso possibilitou ir para o ambiente seco, né? Foi uma das adaptações. E alguns até fazem partenogênese, que é uma reprodução muito especial. É quando um óvulo se desenvolve sem fecundação, como é o caso do nascimento do zangão nas abelhas, né, de pulgões. Mas uma coisa importante, vamos mostrar lá, uma coisa muito importante é sobre o desenvolvimento dos insetos. É um tema muito importante. Quanto ao desenvolvimento, não é apenas direto ou indireto. Primeiro, inseto ametábulo. O que é um inseto ametábulo? É um inseto sem metamorfose. Isto é,
Do ovo já nasce o inseto adulto. Ele só faz aquelas trocas de esqueleto, aquelas mudas ou equidizes e cresce, como você pode ver, né? Ele só cresce. Exemplo disso, ó, são as traças, tá? Agora, hemimetábolos. Hemi é metade. Hemimetábolo é um inseto com metamorfose incompleta. Nesse caso, ele tem o ovo, como você pode ver na tela, né? Pode mudar. Tem o ovo, depois tem uma fase aqui no meio que é a ninfa, que é quase o adulto, falta ainda alguma coisinha do adulto, e depois tem o adulto. Portanto, quando tem a ninfa, você classifica como hemimetábolo. É o caso de percevejos, gafanhotos, grilos, libélulas, cigarras. E o próximo desenvolvimento, que é o holometábolo. Holo é inteiro, total, metamorfose completa, onde tem o ovo, a larva, a pupa e o imago. O imago é a mesma coisa que adulto. Então você pode ver no esquema, aparece então o ovo, depois do ovo vem a larva ou a lagarta, certo? Essa larva que pode até se desenvolver na água, matéria orgânica, depois em seguida ela se fecha num casulo, vira pupa ou crisálida, para depois formar o adulto. É o caso de borboletas, abelhas, formigas, besouros, né? Enfim. Então, pessoal, essa classificação que eu mostrei é muito importante. O pessoal gosta muito de pedir para vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu desejo tudo de bom para vocês, bastante sorte, um abraço e até lá. Valeu, professor Wellington, mas agora vamos parar de conversa, pelo menos em português, porque vem aí o professor Floriano com uma super aula de inglês. Vamos trabalhar hoje com um ponto bastante importante, que é a interpretação de texto. Não daquela que a gente comumente usa, né, a interpretação normal dos vestibulares, mas gêneros textuais. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje com tipologia de texto. A gente vai trabalhar hoje com linguagem de texto, gente, que cai em todos os vestibulares do Brasil. Vestibular normal ou Enem, ok? Então, por exemplo, hoje, nós vamos trabalhar com um texto, e que nesse texto a gente vai ter que descobrir o que é que o autor quer dizer ou o que o texto está se tratando, ok, gente? Então, veja bem, existem textos que você tem que saber se o autor está sendo irônico, sarcástico, se ele está sendo otimista, pessimista ou grosseiro. Nós vamos ver esse texto agora e nós vamos ver do que ele se trata. O texto está falando de quê? Você pega o texto, né? Está vendo comigo? Climate change is already happening. Ou seja, a mudança climática já está acontecendo. And represents one of the greatest environmental, social and economic threats. Ou seja, representa um dos maiores problemas sociais e econômicos do meio ambiente que enfrenta o planeta. Aí você vai vendo o texto, você vai lendo um pouquinho mais do texto. Você não precisa ficar grudado no texto o tempo todo, aprofundado no texto. O que você precisa é saber do que ele se trata, que é a questão. Muito bem. Agora a gente vai ver o que ele está pedindo. As alternativas são: a primeira, dá uma olhadinha, pode passar mais uma olhadinha de olho no texto. Toda hora está falando do quê? Do global warming, do aquecimento global, das mudanças do clima, ocorrer em tal ano, acontecer em tal, né, época. Mas o texto fala especificamente do que nós vamos agora ver na resposta. E claro que para você acertar, você tem que entender a sua leitura, o seu entendimento pelo seu léxico. What is the text about? Ou seja, o que fala o texto? Bad eating habits, que seriam maus hábitos alimentares. A tale, que seria um conto, uma história. Será que esse texto fala de um conto, de uma história? Era uma vez, lá na Grécia, um menino pobre. A letra C é o famoso e tão complicado environment, que é o meio ambiente. Advertisement, que também dá para dizer ad, que é propaganda. Case history, que é uma história de um caso clínico, um caso médico. Você pode voltar mais uma vez ao texto. Você tem esse tempo. E você vai ver, vai descobrir que o que se trata o texto só pode ser a letra
E agora vem a letra, porque a letra é a letra C. Environment, o meio ambiente. Um dos assuntos muito, muito cobrado no vestibular. Olha o texto, por gentileza, ladies and gentlemen. O texto trabalha com The Great Pyramid, que é, claro, o manjado, a grande pirâmide. Então está falando o quê? Acompanhe comigo. Você vai lendo, eu vou falando. Espero não te atrapalhar, ok? The Great Pyramid of Khufu, a grande pirâmide de Khufu, Keops, na Grécia, bababá, no Egito. Então está falando do quê? Daquela famosa pirâmide dos antigos tempos, dos tempos antigos. Ou aparece até o século, né? O século 26 a.C. Você vai começando a ler, você vai lendo, porque você vai ter o tempo necessário. Hoje não. Nós estamos fazendo uma coisa meio correndo. Mas dá tempo para você ver do que se trata. Essa questão não é de gênero textual, mas sim de referência. Vamos ver a questão? São só 2 questões, gente. Só 2 pedidos. Lembrando que esses textos que eu estou apresentando para vocês hoje, que eu estou mostrando, caíram em vestibular. E agora vem o que nos interessa. O que nos interessa é ganhar o ponto, ganhar mais pontos, chegar no final e sair da prova e dizer, pô, fui bem, caramba, né? Consegui, valeu a pena o sacrifício. Vamos lá então? Ladies and gentlemen, what do the underlined words in the text refer to? Ou seja, o que as palavras sublinhadas, underline, no texto se referem? Vamos ver a primeira? The biggest of all is the Great Pyramid of Khufu. Ou seja, a maior de todas é a grande pirâmide de Khufu. Estão cobrando o quê? Estão cobrando a palavra all. E a palavra all só pode ser respondida com as 3 pirâmides. Então, gente, as 3 pirâmides seria a resposta para completar, né? Ou para fazer a referência do all, the 3 pyramids. Vamos para B, gente. Vamos lá. Acelerando. Over the years, it lost 10 meters. Ou seja, ela perdeu 10 metros com o tempo, com os anos. Ela quem? Só pode ser ela, a grande pirâmide, the Great Pyramid of Khufu. Ok, gente? Sempre que a gente puder revisar, puder aprender, é sempre um grande lucro para as nossas provas que estão chegando, para vocês, né? É tudo para vocês, nada para mim. Ladies and gentlemen, agora a gente vai parar um pouquinho e vamos retomar com um pouco de gramática aplicada, que é a gramática contextualizada. Chata pra caramba, mas te ajuda no vestibular. A gente vai falar hoje de comparativos. E o comparativo com seus conceitos e coisas e pessoas sempre tem caído. Eu não vou dizer sempre, claro, não vou mentir para vocês, mas volte e meia cai e ajuda a interpretar o texto. Gente, eu não estou falando da gramática pura, a questão pura de gramática. Eu estou falando do comparativo que vai ser contextualizado. Por isso que agora isso aqui é novidade, né? É o coqueluche do vestibular. Vamos lá, ladies and gentlemen? Vamos ver a tabela. Ok, pessoal? Então, rapidinho, a gente vai ver algumas dicas, né, que vocês precisam rever com a gente agora, né, para ver o comparativo. Como é que ele é formado? Como que você acrescenta, o que você corta, o que você acrescenta no final, para você formar o nosso comparativo de, atenção, ladies and gentlemen, superioridade. Você sabe que o adjetivo de uma sílaba, ou seja, monossilábico, ele trabalha com o ERD. Esse ERD não vai ser mais que, e é só com adjetivos de uma sílaba. Então, por exemplo, tem um exemplo para vocês verem na tela. Complete apropriadamente. Robert is smarter than Michael. Pode ver que o smart quer dizer esperto. Como smart é um adjetivo pequeno, monossilábico, ele vai receber ER, vai ficar smarter. Outro exemplo é o do Douglas. Olha para baixo, por gentileza. É o caso do Y. Vocês devem saber que o adjetivo que tiver Y, no caso funny, dirty, easy, pretty, ele perde esse Y após a consoante sempre e acrescenta IER. Olha o exemplo na tela. Douglas was funnier than Nicholas. Ou seja, Douglas era mais engraçado do que Nicholas. O outro caso de baixo é o tal do CVC. Se você ainda não sabe o que é CVC, é consoante, vogal, consoante. Dobra sempre a última letra. No caso, Edward is sadder than his uncle. Pode ver que sadder vem da palavra sad. Sad quer dizer triste, certo? Sad termina em consoante e vogal. Olha a vogal no meio, o A no meio, né? E outra consoante. Então dobra sempre a última, que é o D. Ficam 2 Ds, ok? Voltando para outras dicas. Olha aí, ó. Olha aí o cara que aparece. As meninas amam esse homem. Ele é muito bonito, né? São adjetivos com mais de uma sílaba. Adjetivos com 2 ou mais sílabas recebem more. Adjetivo é a palavra than.
Tom Cruise is more popular than Kevin Costner. Outra ferinha também, né? Então pode ver que popular é uma palavra que tem mais de uma sílaba. Você não vai colocar ER, como nas anteriores. Vai colocar more na frente. Então fica more popular than. Ok, mais um exemplinho para você, né? Tá sabendo bastante faz tempo. Terry is more careful than Roger. Careful quer dizer cuidadoso, é uma palavra que tem mais de uma sílaba, então você antepõe a palavra more, e na telinha você vê Terry is more careful than Roger. O Terry é mais cuidadoso do que Roger. Ok, e não podemos parar por aí não, vamos mais, gente. Nós temos agora um próximo comparativo, ele é mais light, é mais tranquilo, porque não há exceção. É o famoso comparativo de equality, ou seja, de igualdade. A gente vê na tela que o comparativo de igualdade, ele tem sempre a formação igual, as, quer dizer tão quanto. Quando está negando, podem ver na telinha, aparece o not. Você vai ver o not e daí você tem duas possibilidades. Você pode usar o as, ou de preferência, o primeiro as transforma-se em so. Olha o exemplo. Charlie is as cool as Mike. O Charlie é tão legal, tão bacana quanto o Mike. Perceberam? Você coloca as e as depois do adjetivo cool. Quando está negando a frase aí, Rachel is an ass. Esse is an ass é certo, gente, mas a preferência é usar isn't so young as Mark. Eu falei preferência e não obrigatoriedade. E vamos para o último, porque ninguém mais aguenta mais, pelo amor de Deus, socorro! O último grau é comparativo de inferioridade. Ninguém quer ser inferior aos outros, mas existe o grau. E aí está o exemplo para vocês. Esse grau não tem nenhuma exceção. É colocar less na frente do adjetivo e then depois e ripa na chulipa. Brian is less smart than Bill. Ou seja, Brian é menos esperto do que Bill. A palavra, o adjetivo smart, ele podia ser um maior, com duas, com três sílabas, não teria nenhum problema, tá, gente? Sempre less, porque não tem, repito, nenhuma exceção. E agora, vamos ver a parte irregular de alguns adjetivos que são manjados no vestibular. Watch out quer dizer, cuidado, abra teu olho, cara. Good quer dizer bom. Você não pode ser mais bom do que ninguém, você pode ser melhor do que eu. E você é melhor do que todo mundo, better than. Bad quer dizer mal, você não pode ser mais mal, você pode ser pior. Worse than. Estão acompanhando na tela, gente? Far quer dizer longe. Olha como é que faz essa palavra malvada, essa palavra cruel. Far quer dizer longe, para dizer mais distante, mais longe, você tem o TH antes do ER, farther, ok? Little, cuidado que vem perigo à vista. Isso aí é um mandrake para nós, é cuidado, tá? Tem que ter cuidado mesmo. Little pode ser pouco. Você tem pouco tempo para chegar no centro. Mas little, a mesma palavra, pode ser também pequeno. Então você tem que saber no contexto se ele é pouco ou se ele é pequeno. Se for pouco, você vai dizer menos. Por exemplo, você tem pouco dinheiro, o teu colega tem menos que você, vai ser less. Você era pequeno, tinha 5 anos, você era um menino pequeno ou uma garota pequena. O teu irmãozinho, tua priminha, teu coleguinha era o quê? Mais pequeno ou ele era menor? Era menor. E menor é smaller. Smaller é menor. A gente não pode falar mais pequeno. Ok, gente, agora vamos ver um teste que caiu no vestibular e repito, por favor, não basta só saber o grau correto, tem que ter sentido, tem que ter nexo. Vamos ver o teste? No telão você vê o primeiro teste do vestibular. Choose the alternative that completes the gaps correctly. Escolha a alternativa que completa os espaços corretamente. Tenham atenção, porque isso aí é um contexto. Você vai ter que entender o que está, né, a mensagem do texto para você completar com os comparativos. The tailors are worried about security, jams, pollution and high prices in San Diego. Os tailors, a família, os tailors estão preocupados com a segurança, security, com o congestionamento, jams, pollution, poluição e high prices, e altos preços em San Diego. Por isso, they are thinking about moving to the ranch. Eles estão pensando em se mudar para a fazenda, em se mudar para o rancho. Então percebam vocês todos que a palavra country aqui no contexto não quer dizer país, e sim campo. Justamente os tailors querem se mudar para o campo, porque eles acham o quê? Eles acham que não há segurança, eles acham que há muito movimento de carros, congestionamento, eles acham que, por exemplo, existe o problema de poluição e de altos preços, ok? A alternativa que nós temos aqui para completar esses espaços são, você vê na tela, a letra A, por exemplo. Será que combina safer com a situação de segurança? Sim, porque se eles querem ir para o campo, eles querem o quê? Mais segurança.
mais sentir-se mais seguro, que é safer. Será que, por exemplo, já que há congestionamento na cidade, eles querem o quê? Menos congestionamento, ou seja, menos multidões, que é less crowded. Será que eles querem, já que tem lá, eles estão falando em poluição, eles querem saúde? Sim, só que não combina a letra A, porque você não quer menos saúde, concorda? Você quer mais saúde, você quer ser mais saudável. Então não poderia ser a letra A. A letra B, more safe. Não existe more com a palavra safe. More é só com palavras longas. A letra C, less safe. Será que alguém vai querer menos segurança, se sentir menos seguro? Isso é impossível, não tem sentido. E você vai vendo que existe, claro, uma lógica para interpretar, né? A letra D de Denise, de Débora, safer, ótimo, mais seguro. Less crowded, ótimo, menos movimentado. More healthy, perigo à vista. Então, gente, agora vejam de novo. A palavra more, que antecede a palavra healthy, ela não existe, porque more é só com um adjetivo de 2 ou 3 sílabas. E a gente já comentou isso hoje. Adjetivos com Y, você tira o Y após a consoante e coloca I-E-R. Healthier, easier, funnier, ok? Vamos para frente? Letra E. Letra E de Eduardo, Europa. Safer, claro que pode ser, é mais seguro. Less crowded, também, menos movimentado. Healthier é o que eu acabei de explicar. Essa está correta. Porque eles querem o quê? Eles não querem poluição, eles querem uma vida mais saudável. E claro que, como tem muito preço na cidade, preços altos, eles querem que no campo o preço seja mais baixo. Ou seja, as coisas sejam mais baratas, que é cheaper. Ok? Então a letra certa vai ser ela. A letra E de elefante, de Elza, de Eduardo. Ok, então, pessoal? Então tenham cuidado no grau correto, mas que tenha sentido, que tenha anexo. E agora a gente vai terminar esse nosso pacote de revisão de dicas preciosas, falando de uma coisa que tem caído para interpretar o texto e também questões gramaticais, que é o uso de infinitivo e gerúndio. De gerúndio e infinitivo. O que tem no gerúndio? A terminação ing. O que tem no infinitivo? Ora tem o to, a partícula to, ora não tem o to, ok? Vamos começar com o gerúndio. Ladies and gentlemen, olha a telinha. Aqui o gerúndio, se traduzido para o português, ele corresponderia ao infinitivo. Você escreve com ing, mas você não traduz no gerúndio, você não traduz no ing. Tipo, correr é gostoso, correr é saudável. Você fala running, ou você fala jogging, você fala com ing. Mas você fala em português como se fosse infinitivo. Correr é importante, correr é saudável. Fumar causa câncer. Como é que seria fumar causa câncer? Smoking. Pode ver, escutando? ING, smoking, causes cancer. Você escreve no ING, mas traduz como se fosse infinitivo. E expressões de ouro mesmo, porque muita gente não sabe a tradução, isso aí complicaria no final do teste. Look forward to quer dizer esperar ansiosamente. Be used to quer dizer estar acostumado a. Be worth, valer a pena. O can help é não poder evitar. O can stand e o can bear são sinônimos, não suportar. 7 e 8 também são sinônimos. It's no good, it's no use, é inútil, não adianta. E o feel like quer dizer ter vontade, também pode ser estar afim. Todas as expressões que eu falei agora e traduzi trabalham com o quê? Com o próximo verbo, não é neles. O ing vai no próximo verbo que acompanha as expressões. Gente, não adianta só olhar. Não adianta só teoria, tem que ter prática. Então vamos ver o exercício. Se não fizer exercício, você pode ficar para trás. Olha na tela. Fill in the blanks, use the journal, form out the verbs in parentheses. Ou seja, preencha as lacunas usando o gerúndio, que é a forma ing, dos verbos entre parênteses. Olhe bem essa primeira frase, gente. She looks forward to. Ela espera ansiosamente. Qual é o verbo entre parênteses? Conversar. Conversar com quem? Conversar com os pais do seu marido. Seria então talking to. O talking tem que receber o ing. A letra B, they are used to. Eles estão acostumados a. Ao quê? O verbo é jog. O verbo to jog é correr. Quando você trota nos parques. Então, eles estão acostumados a correr no parque. Jogging. Percebam que tem 2 Gs. Por que 2 Gs? Porque o verbo jog é CVC.
consoante, vogal, consoante, dobra a última letra. E a última letra C, do you feel like? O feel like trabalha e exige com ing. Do you feel like walking around tonight? Você tem vontade de passear hoje à noite? É isso aí, pessoal. A coisa não é brincadeira para ninguém. Agora a gente vai ver mais outros pontos importantes, que é do nosso assunto de agora, gerúndio em infinitivo. Ladies and gentlemen, estamos agora trabalhando ainda com gerúndio, mas com verbos especialíssimos e preposições. Pessoal, é o seguinte, vocês não podem esquecer. Esses verbos que eu vou falar agora só trabalham com ing. E qualquer preposição, in, for, about, between, after, qualquer preposição exige o verbo terminado no ing. Só que lembre, você escreve no ing, mas traduz como se fosse infinitivo, ok? Vem cá comigo, vamos ver o primeiro verbo. 10, stop, parar. Enjoy, gostar. Você me acompanha no ritmo? Void, evitar. Deny é negar. Quit, give up é desistir. Mind é importar-se. Keep é manter. Admit, admitir. O número 18, estão vendo na tela, é preposição. Eu coloquei alguns exemplos. For, by, on, in, without. Enfim, a preposição pede ing. E note que a última frase do 19, início de frase, sempre vai gerúndio. Mas você traduz no infinitivo. A frase que eu falei, smoking causes cancer, ou fumar, né? O ato de fumar, fumar causa câncer. O que vai ali? Verbo mais ing. Tudo que eu falei do ing hoje, nessa nossa retomada, vai verbo mais ing. As expressões de cima, look forward to, be used to, e os verbos aqui embaixo, ok? E agora, adivinhe, se não exercitar, você não vai para frente. Vamos ver então um teste? Olha aí, ó, que beleza! Preenche as lacunas usando gerúndio, os verbos entre parênteses. Olha a letra D, por exemplo, que é cobrada demais no vestibular. Would you mind? Você se importaria de voltar mais tarde? Esse voltar mais tarde não vai ser to come back, vai ser coming back. Entendeu, gente? O mind exige o ing. What about? Que tal? Eu quero que vocês olhem para mim agora e escutem um pouquinho. What about quer dizer que tal? O que você acha de? E about é o quê? Uma preposição. Não tem mais como errar. Agora, o impossível é errar. Após a preposição, vai ing. What about swimming later? Ou seja, que tal a gente nadar mais tarde? Você vê, você escreve nadando, né? Mas você fala nadar. E note uma coisa, é CVC. O swim dobra a letra M. Meu Deus, que loucura! Vivian gave up. A Vivian deixou de. Ela desistiu. Só pode ser drinking. Por quê? A expressão give up exige ing. Pessoal, está quase acabando. Calma. A coisa já vai terminar. Só mais um segundo, tá? A gente vai terminar, olha na tela. Agora é infinitivo. Pessoal, já encheu o saco de ing, né? Agora você vai trabalhar com o infinitivo. O que é? O verbo seco. O verbo seco com to ou sem to. Como o caso mais complicado, cá entre nós, o caso mais complicado é o infinitivo sem to. Olhe na tela. Quando que a gente usa infinitivo sem to? Vou falar baixinho para ninguém saber, só vocês, tá bom? Can, poder. Could, podia. May, poder. Acelere, might, podia. Must, precisar, dever. Will é a formação de futuro, é uma partícula auxiliar de futuro. O shall também. O número 8, would, forma condicional, que antes, ou as pessoas ainda chamam de futuro do pretérito. Should, quer dizer deveria, e but, quer dizer a não ser, exceto. Vai o quê? Infinitivo sem to. Mudando a tela. Número 11, except, também quer dizer exceto. Exceto é que nem but. E agora, o número 12 e o 13 são cruéis, são muito malvados, porque eles caem direto no Brasil inteiro, em qualquer vestibular. O would rather e had better e would rather. Had better, o de cima, é seria melhor. E would rather, o de baixo, é prefiro. Eu prefiro ir ao cinema, eu prefiro estudar em casa. Esses dois sempre vão trabalhar como os demais, com o infinitivo sem to. O verbo que acompanha não pode ter a partícula to. Fechando com make. Make quer dizer fazer e let quer dizer deixar. Ladies and gentlemen, estamos fechando mais uma aula. Que loucura! Esses verbos, essas expressões idiomáticas recebem infinitivo sem to. Ou seja, corta o to e copia o verbo. Olha o exemplo na tela. We'd better go by subway. Nunca aceite we'd better to go. O better, o had better, que seria melhor, exige infinitivo sem to. Don't make me cry, é uma música. Don't make me cry, não me faça chorar. O pessoal vai achar que é don't make me to cry. Você não, você é fera, você convence, você faz. Então é cry após o make. E any doesn't do anything but. Olha o perigo do but.
A N não faz nada, a não ser date. Date quer dizer namorar, date quer dizer namoro, date quer dizer namorado, date quer dizer compromisso, encontro. Aqui é namorar. Essa menina não faz nada, a não ser namorar. Date, ok. Ufa, né? Não foi fácil para ninguém, nem para mim, nem tão pouco para você. Mas acho que valeu a pena, é sempre alguma coisa que acrescenta para o seu vestibular. Pessoal, muito obrigado, um abraço e ó, todo sucesso para você. Abraço, tchau. Valeu. Pessoal, é só por hoje. Revisem os conteúdos das aulas e estudem bastante, porque a prova do Enem acontece nos dias 13 e 4 de novembro e durante esse período estaremos juntos e ainda tem muito conteúdo para ver. Ao todo são 100 aulas preparatórias para o Enem. E lembrando que quem vai fazer FUVEST e Unicamp a partir do dia 5 de novembro tem 56 aulas inéditas para você assistir. É isso aí, com o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão, todo mundo vai fazer bonito nas provas. Até amanhã!